Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Dani. Eu sou a Laura. E eu sou a Lu. E nós estamos aqui em mais um episódio do RH na Mesa do Bar, como vocês perceberam hoje, com uma convidada super especial, que é a Luciana Galo. Gente, a Lua, ela é sócia fundadora da Amadoria, ela é consultora, mentora e educadora corporativa, com foco em cultura organizacional e no desenvolvimento de soft skills para lideranças e professora convidada da Fundação Dom Cabral. A Lu tem uma trajetória incrível de 15 anos, atuando como executiva em empresas nacionais e multinacionais. E desde 2013, já desenvolveu milhares de profissionais em centenas de empresas ao redor desse Brasil. Seja super bem-vinda na nossa mesa, Lu. Obrigada, meninas. Muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar de um tema, gente, muito legal. Quando eu vi as palestras que iam rolar e vi esse tema, eu fiquei encantada. Que é, quando o colaborador desabafa com a IA, o que isso revela sobre a liderança e a cultura de uma empresa? E hoje a gente vai falar exatamente sobre esse comportamento que está crescendo muito e talvez dizendo mais sobre o trabalho do que a gente gostaria de admitir. Cada vez mais pessoas estão usando inteligência artificial como um espaço de desabafo e até como terapia, o que me dá uma pane completa. E não é pouca gente. A gente trouxe alguns estudos aqui recentes da Associação Americana de Psicologia que indicam que milhões de pessoas já recorrem a chatbots para apoio emocional e saúde mental. E entre jovens, isso é ainda mais forte. Cerca de 1 em cada 8 já usa IA para falar sobre questões emocionais. E o que se tem discutido é que isso está muito conectado ao medo de julgamento. Ou seja, não é só uma questão de tecnologia, e sim onde as pessoas estão realmente se sentindo ouvidas. Isso traz uma provocação importante para a gente hoje, né? Sobre o mundo do trabalho que a gente está construindo e vivendo. Se o colaborador está desabafando com a IA, o que isso revela sobre a liderança, sobre a cultura, sobre o ambiente de trabalho que a gente está construindo? E aí, para isso, Lu, a gente queria te ouvir um pouco, né? Sobre da onde veio a inspiração do tema desse painel e que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. Boa, então vamos lá. Esse primeiro dado que você traz, existem outros, né? Outros estudos são recentes, porque esse recorte é recente, Sim. né? A gente está olhando para isso há pouco tempo, vamos dizer assim, na história. E tem outros recortes que assustam, por exemplo, 38% das pessoas entrevistadas e realizadas em uma determinada pesquisa preferem ser lideradas pela IA do que por um gestor, uma pessoa. Eu não conhecia Nem esse dado. eu. Essa tá lá, inclusive na minha fala eu trouxe ela, né? 45% das pessoas não confiam ali, né, no seu par, né? Ou seja, são dados que vão levando a gente também para questionar, né? Pouco mais de 40% da geração Z entrevistada em uma pesquisa com 1.000 pessoas disseram que a IA conhece mais eles do que o próprio chefe. Então, isso são recortes para dentro das organizações. A gente tem vários outros, e acho que temos mais dados, inclusive, fora das empresas. Né? Porque a IA, dentro das organizações, ela tem vários níveis. E talvez aqui posso, né, dizer por uma observação empírica que a gente ainda está começando, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, mas são dados já que acendem essa luz, como esse que você trouxe aí. Então, você me perguntou qual história que originou esse papo, essa conversa e esse tema. Não foi uma história específica. Eu acho que são a gente olhar para esses recortes, né? São muito de clientes, de pessoas com as quais eu, né, converso, colaboradores ao longo de todos os treinamentos, e as pessoas de fato têm usado, né, têm trazido, olha, eu prefiro falar às vezes e resolver os meus problemas aqui, eu sozinha, eu comigo e com o computador, do que levar isso adiante para um par, para um líder e até mesmo para o RH. Então, eu acho que são histórias que a gente está vendo aí, está escutando, e esses dados que nos acendem, assustam, que né? nos assustam, Eu que ainda a gente tô precisa. chocada ainda com o dado. Ô, Lu, na tua visão, o que você acha que faz o que está acontecendo, né, para um colaborador preferir ser liderado por uma IA e não por um ser humano, não pelo líder dele? Pois é, né? Eu vejo que tem dois lados essa pergunta, dois lados. O primeiro, eu acho que é do ponto de vista do colaborador, porque tem uma questão de ser um pouco mais confortável, né? E a gente fala muito que o risco que a gente já conhece de usar a IA para esse fim é a questão, por exemplo, do aconselhamento sem contexto.
quando a gente é a gente que joga os dados, é a gente que imputa, é a gente que escreve naquele computador. E aí você coloca o contexto que você quer. Ou seja, você já traz um viés ali. Então, esse ponto, eu acho que facilita para o colaborador a não se mostrar, não se expor. Um outro ponto é a falta do contraditório. Quando eu estou falando com uma outra pessoa, eu corro o risco dessa outra pessoa questionar, perguntar, falar. Então, é muito, vamos dizer assim, eu não vou dizer que é muito confortável, mas é mais confortável. Eu estou ali. Seguro, né? É mais seguro. Né? Então, eu acho que do ponto de vista do colaborador, tem um pouco isso, de fugir do enfrentamento, de muitas vezes ter que me expor. Eu estou ali só eu e a máquina, e teoricamente a máquina não tem alma, teoricamente não, né? Não tem. Então a gente efetivamente, a exposição é menor, a vulnerabilidade talvez seja menor. Então, do ponto de vista do colaborador é isso. É claro que isso tem a ver com uma imaturidade, tem a ver com uma questão ali interna, né? Porque a gente pressupõe que à medida que a gente vai para o mercado de trabalho, para o mundo, a gente precisa efetivamente enfrentar situações que nos aparecem, mas nem sempre é assim. Do ponto de vista, mas tem um outro lado dessa moeda, que eu acho que é justamente a liderança. O vácuo da liderança. Porque eu vejo isso acontecer demais. Líderes que estão ali, mas não se fazem presentes. E eu costumo dizer, como eu disse na minha fala anterior no painel, que se você não se faz presente, a vida se encarrega, o sistema se encarrega de preencher essa lacuna. Uhum. Então, eu não tenho líderes presentes. Muitas vezes eles estão ali de corpo, mas por vários motivos, entre eles a desculpa da falta de tempo, eles não se fazem presentes. E aí, se eu não tenho líder para desabafar, se eu não tenho líder que eu preciso alinhar determinadas coisas, ou que eu preciso ter conversas mais profundas, eu vou fazer isso de alguma maneira. Então, eu vejo, e aí a falta não só desculpa de falta de tempo, eu acho que falta competência. O que é a competência quando eu digo? A competência de saber escutar, de saber ter uma conversa, né? As competências comportamentais que a gente tanto fala, que para ser líderes são fundamentais, e que faltam. E que o líder acha, muitas vezes, que ele não tem, nunca vai ter, ou que ele não tem, que isso não é importante. E eu colocaria aí só um último fator nessa resposta, que é a falta de ambiente, que é o ambiente de segurança psicológica. Se eu não tenho um ambiente onde efetivamente eu posso me abrir, eu posso trazer as minhas inquietações, os meus medos, eu posso me colocar por inteiro, eu não vou fazer esse movimento. E isso é o que nós sempre temos batendo, não é de hoje, mas a gente vai mudando os nomes para ver se a moda pega. Então a gente chama, se eles entendem, né? A gente chama de segurança psicológica hoje, que é um ótimo nome, que é isso mesmo, mas que já sempre existiu, que é a base desse relacionamento profissional, inclusive, mas que se isso não existe, como que eu vou exigir do outro que ele se abra? Como que eu vou exigir esse movimento do lado, né, de lá para cá? Então, para mim, são esses fatores todos aí que respondem um pouco essa pergunta. Perfeito, Luí. Assim, a gente aqui fala muito sobre liderança, né? E no final, tudo bate na liderança. Eu achei interessante que você trouxe isso se o líder não se faz presente, se essa presença não acontece, isso vai ser buscado em outro lugar. E aí, de certa forma, é isso. A IA hoje oferece muitas vezes esse lugar, né? E eu acredito que se a gente lesse esse dado que você trouxe para um grupo de líderes, todos ficariam chocados e falariam, não, mas não vejo isso acontecendo na minha área, não vejo isso acontecendo. É na casa do vizinho, né? Exato. Não no meu terreno. E assim, pelo outro lado, né, ser liderança é muito desafiador, né? A gente aqui que tem esse papel há muito tempo, são tantas demandas, é tanta exigência, é difícil também gerar esse tempo de qualidade. Como é que você vê, assim, pensando nos desafios que o líder tem hoje também, o que você acha que ele precisaria começar a fazer? O que você acha que ele pode fazer diferente? Olhando também para os desafios dessa liderança, assim. Tá. Primeiro, quando você traz, eu concordo com isso e vejo isso muito acontecer, uma miopia da liderança. Uhum. E talvez essa miopia não seja só da liderança, seja do ser humano de uma maneira geral, né? A miopia daquilo que realmente nos falta, daquilo que nós temos muito bom. Então, assim, esse desbalanceamento. E isso, quando você vira líder, isso ganha uma proporção enorme, porque você não está só falando da miopia no seu trabalho, você está falando da miopia e isso envolve outras pessoas. Então, o buraco é mais embaixo, né? O dano, a possibilidade de dano é maior.
Então, primeiro é esse ponto, né? Por isso que a gente insiste que, antes de tudo, é preciso trazer para a consciência. Líder que não traz para a consciência os seus gaps, as suas falhas, os seus pontos de melhoria, não tem uma mínima chance de mudança. E eu, particularmente, eu vejo que esse é um dos maiores desafios comigo, por exemplo, que trabalho com treinamento, mentorias e desenvolvimento. Por outro lado, eu vejo também que é não sei se não chega a ser uma miopia, mas é um erro de entendimento de que de priorização da liderança, né? Porque a gente ainda tem líderes, muitos, muito operacionais, e está tudo bem. Essa coisa também de sair a liderança totalmente do operacional, isso para mim é um sonho distante, né? E nem sei se é bom, porque afinal de contas, né, o líder ele gera valor ali também, né? Mas é de entender que uma vez que eu virei a chave, a minha prioridade virou. Não é eu não tenho tempo, eu escuto isso muito, eu não tenho tempo de conversar, eu não tenho tempo de escutar, eu não tenho... Mas isso é o número 1, isso está nos top 5 do seu trabalho. Então, e quem dá essa priorização, né? O líder do líder deveria dar, mas ele também não sabe. Então, eu vejo assim, que esse é um principal ponto, entender exatamente qual é o seu papel, onde você gera valor, porque senão você fica enxugando gelo. Né? Você acha que o seu valor é gerado em fazer determinada atividade. Não, o seu valor é gerado também nisso, mas principalmente em olhar, escutar. Essa falta de tempo é uma historinha que a gente conta. E a gente conta isso em vários momentos. Né? Só que quando você é líder, mais uma vez, essa historinha ela tem um impacto muito grande. Não sei se eu respondi. Ficou super claro. E assim, Lu, eu estava aqui pensando, liderança é um tema que a gente ama falar aqui, e a gente até brinca, né? Porque assim, a gente fala de vários temas, só que no fundo sempre acaba caindo em autoconhecimento e em liderança, né? Tipo, todas as temáticas que a gente vai falar. E o RH na mesa do bar, quando ele nasceu pra gente falar sobre o tema de RH pro RH, era a nossa expectativa. E a gente foi vendo muita liderança chegando até a gente, muita liderança inclusive nova. Gente que tem uma primeira liderança, que está aprendendo a ser líder, e você percebe esse público muito engajado, né? Então, a gente falou bastante até agora, né, de várias oportunidades que a gente vê dentro da liderança, e eu queria pegar a sua percepção, o que você vem vendo dessa liderança nova que está buscando talvez, não sei se acertar é a palavra, mas buscando fazer diferente. O que você percebe assim dentro da essência, dentro do valor ou dentro da intenção desse líder que está tentando mudar um pouco dessa história toda que a gente vem vendo por aí? Eu tenho essa mesma percepção que você. Outro dia eu fui dar uma palestra só para jovens líderes. E foi justamente, eu senti a turma muito mais, e aí é um sentimento, uma percepção ali do olhar, mas eu senti a turma muito mais interessada, né? Do que às vezes quando eu vou para alguma empresa, algum cliente, e estão lá os cabeças brancas, né? E aqui eu tenho muito cuidado, porque eu também não acho que é um estereótipo, todo jovem é isso, mas assim, eu tenho percebido isso, e talvez vem muito desse lugar de que a experiência, né, ela já me dá a graduação para que eu possa trabalhar. Então, é também um erro de cálculo, porque a gente está falando de jovens novas gerações no mercado de trabalho. Então, por que eu acho que jovens líderes têm uma oportunidade? Porque eles são jovens, eles já vêm com os valores já foram atualizados, e de tempos em tempos as nossas gerações atualizam os nossos valores. Então, é meio que como se ele conseguisse falar ali a linguagem dos liderados, né? Então, eles têm as dores são parecidas, né? Os valores, as necessidades daquela geração ali, elas são muito parecidas. Então, eu acho que isso é um ponto positivo para jovens líderes. Ao mesmo tempo, tem essa questão, né? Eles precisam correr para se amadurecer, né? Porque, para mim, o grande desafio da liderança é uma palavra que chama coerência. Se eu não sou coerente, a minha liderança cai por terra. Eu posso ter as ferramentas, eu posso conhecer, eu posso ser formado na melhor escola de negócios do planeta, mas a incoerência
ela não gera atração do trabalho ali que o líder precisa fazer. E aí, para mim, a coerência é justamente isso. Eu tenho essa maturidade, eu estou exigindo isso da minha liderança, eu tenho, dos meus liderados, eu tenho isso, né? Eu exijo uma determinada postura. Eu tenho ou estou em construção. Se eu tenho ou estou em construção, eu consigo liderar direito. Então, para mim, é bem isso. Os jovens líderes estão, sim, se mostrando interessados. Eu acho que já tem esse lugar de... né, e tem muito essa coisa assim, eu vou aprender o máximo, né, de quem está entrando, tem muita essa humildade. Então, que bom que as coisas estão funcionando assim. Acho que têm os sentimentos e as necessidades parecidas, mas tem esse lance, esse risco, né, da coerência. Então, eles têm que correr atrás de se amadurecerem, de buscarem, para que aí eles possam exigir dos times. Muito legal, né? Perfeito. Tem mais alguma? Posso encaminhar para nossa saideira? Tranquila. Lu, eu ia te fazer uma pergunta, né? Se os líderes que estão ouvindo a gente, como a Dani falou, que é muito nosso público, né? Ele descobriu agora que seus colaboradores estão ali desabafando com a IA. E ele tá arrasado. Ele tá achando que tá tudo ótimo. Ele achou que tava abafando, mas ele viu que não. Não, eu espero que ele esteja com essa consciência, né, de estar preocupado. É a nossa expectativa. E ele descobriu isso. Então você tá aí e falou, eu acho que aconteceu comigo, eu tô descobrindo, meus funcionários não se abrem comigo, não trocam. Eu também não dou muito tempo, né, pra isso, não crio esse ambiente seguro. O que você daria de dica, assim, para uma pessoa começar essa transformação? Mas, olha, eu entendo que não tá dando certo, tô com um turnover alto, já perdi muitos talentos, mas eu quero mudar. O que é esse caminho de mudança? Que dica você daria para esse profissional que tá querendo passar por uma transformação? Bom, primeiro, que bom, a consciência veio, caiu. Parabéns. Em si, parabéns, né? Pequenas coisas, pequenos movimentos, não é o fim do mundo, né? Não existe nenhum caminho que não seja, que a gente não consiga voltar atrás. Para mim encontre, dependendo do tamanho do seu time, primeiro, converse 1 a 1 com o seu time. Chame as pessoas, né? Comece a construir a tal da segurança psicológica. Como que a gente constrói a segurança psicológica? É com conversa. Eu me colocando à disposição, a primeira vez não vai funcionar, a segunda eles vão olhar torto, as pessoas vão falar, o que será que essa pessoa que nunca me perguntou como que eu tô, ou nunca me perguntou quais são os meus planos, o que essa pessoa quer? Pergunte, siga perguntando, siga dando essas oportunidades. Isso é um primeiro ponto, né? O segundo engaje as pessoas. A gente fala bastante sobre engajamento e eu acho que também tem um erro de cálculo da gente achar que engajamento é deixar as pessoas felizes, satisfeitas e tranquilas no ambiente. Isso não é engajamento. Isso é outra coisa, mas não é engajamento. Engajamento tem a ver com disciplina e tem a ver, sim, com motivação, mas como que o líder motiva? O líder motiva escutando, entendendo o que é o motivo daquela pessoa e, se possível, facilitando o ambiente para que aquilo aconteça. Se não é possível, inclusive dizendo, olha, isso aqui você não vai encontrar aqui. Né? Então, eu acho que esse engajamento que é treinar, e aí tem que ter líder presente, né? Tem que fazer todo esse trabalho de... Gente, aí complicou, peraí. Será que Cadê a Rebeca? Faltou 1 segundo. Poxa, uma pausa aqui, eu estava no final. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela. Eu acho que ela foi ali. Mas a gente retorna daí. Ele segura a edição ali. Saiu a turma na hora. Olha lá. Já pediu pra mim. Tá bom. Aí, voltamos. quer voltar? Então, eu falei da segurança psicológica, desse tempo. Posso seguir aqui? Será que pode seguir? Não, depois? e esse áudio a gente abafa atrás. Corta. E também se expor mais, porque eu vejo muito, é o que a gente chama da vulnerabilidade, e eu adoro porque no corporativo a gente vai incrementando, vulnerabilidade estratégica. Eu não tinha ouvido aí. Vulnerabilidade estratégica, que aí fica mais bonito. A pessoa fala, vulnerabilidade estratégica, eu topo. Eu não topo a vulnerabilidade, mas já que é estratégica, é como eu faço também um nome em inglês. Aí é melhor ainda, porque aí cola. Mas no fundo, né, e brincadeiras à parte, é você se colocar e se expor, falar, eu também já passei por isso, eu também já estive nesse lugar. Então, essa fala, ela é muito poderosa.
né? Então eu vejo são esses os movimentos assim para você efetivamente cumprir o seu papel. Qual é o papel do líder? Dar contexto, fortalecer vínculo, né? E exigir, né? Orientar pelo trabalho ético. Isso para mim isso é o papel do líder. Se ele fizer isso, se ele fizer 10% disso, já a gente tá maravilhoso. Talvez a gente não tenha mais trabalho. É isso. Mas resolveremos uma boa parte dos problemas. Com certeza, Lu. Olha, nem sei, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Né? A gente ama falar do tema e, assim, foi, sem dúvida, um grande aprendizado. Eu agradeço. Se você quiser deixar suas redes, falar um pouco sobre o seu trabalho, fica à vontade agora. Então, a Amadoria, né, de onde eu sou sócia, é uma consultoria de treinamento, de desenvolvimento. A gente atua hoje no Brasil todo, como Dani falou, o nosso LinkedIn, que é a Amadoria, simples assim, e lá você vai encontrar, a gente vai conseguir nos encontrar lá e se conectar com a gente. Maravilha, Lu, muito obrigada. Vocês já sabem, @RH na mesa do bar, no LinkedIn, no Spotify, no Instagram. E é isso, gente. Super obrigada e até a próxima. Obrigado, beijo.